Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Nós estamos agora na série Governe. Fala comigo, governo é a intenção original de Deus, assim, para mim, para nós. Presta bem atenção. Talvez alguém aqui, ou muitas pessoas aqui, andaram em busca de paz através das religiões. Deus nunca planejou religiões. Deus nunca planejou que nós vivêssemos presos à religiosidade. Ele olhou para a terra e falou: eu vou estender o meu reino para a terra e lá eu vou conceder o domínio e o governo aos homens. E aí, o homem falha, a mulher falha, o domínio começa a vir para a mão de Satanás, mas Deus, eu quero dizer algo para você: se Deus tem um plano para a sua vida, pode ser que o inimigo tente atrasar, mas ele não pode destruir o plano de Deus. E aí, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou abençoar a sua descendência, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque de ti sairão nações e reis. Fala comigo: famílias abençoadas formam nações. E nós fomos predestinados a formar nações e governantes. E aí, tudo acontece de forma que as gerações são preservadas para o plano de Deus ser realizado. Fala comigo, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi a Babilônia, 14 gerações. Da Babilônia ao nascimento de Jesus, mais 14 gerações. E de Jesus até aqui, o reino de Deus na terra, através de nós. Amém? Então, antes de você se assentar, você vai olhar para essa autoridade que está do teu lado aí, esse embaixador, essa embaixadora, falar: que bom que você vê a autoridade. Reunião da embaixada hoje está demais. Se assenta no seu lugar. Quando você sabe que é cidadão do reino, você governa sobre o medo, as enfermidades, sobre a miséria. Mas quando você é prisioneiro da religião, você é governado pelo medo, culpa, peso e bagagem que Deus não colocou sobre as suas costas. Jesus não foi crucificado porque ele era uma pessoa bacana. Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça. Ninguém crucifica gente bacana, é só ameaça que é crucificado. Ele era uma ameaça para o sistema religioso, para um sistema que pervertia a vontade de Deus e colocava a vontade do homem acima da vontade de Deus. Eu não vou falar qual religião dos nossos tempos que anda dizendo por aí que nós somos bobos, os evangélicos, porque colocamos a Bíblia acima de tudo. E dizem que a Bíblia não está acima, que existe uma igreja que está acima da Bíblia. Os gregos tinham um sistema de governo chamado eclésia. Fala comigo, eclésia. O que era eclésia? Eu vou ler aqui para você bem exato. Na Grécia Antiga, presta atenção para você não perder o fio da meada. Na Grécia Antiga, eclésia era o nome da Assembleia Legislativa de Atenas, formada por cidadãos acima de 18 anos. Eles podiam, olha só, votar para escolher os magistrados, ou seja,
a eclésia escolhia quem era o STF da época. Também eles votavam quem eram os estrategistas do reino. E decidiam sobre leis, sobre legislação, decidiam sobre guerra e sobre paz. A eclésia decidia, ajudando o rei, o que acontecia. Tem algo interessante: quem era membro da eclésia não era votado para o cargo, era escolhido pelo rei. Até aí tudo bem? É como se eu fosse assim: Toninho, você, o Eric, os Jonathan's Brothers são agora a minha eclésia. Eu quero montar uma eclésia aqui na igreja, e como eu tenho que decidir, eu quero que vocês sejam meus conselheiros, me ajudem a governar, a criar situações para que a igreja cresça. É como se fosse isso. E aí os romanos, o Império Romano, invade a Grécia. E lá na Grécia, o que eles fazem? Eles descobrem um tesouro que era o centro da sabedoria e conhecimento dos gregos, que eram as bibliotecas, onde havia ali ensinamentos, filosofias. Interessante, irmãos. Os sem terra, eu lembro de um tempo que invadiram uma fazenda, uma casa muito grande, destruíram tudo, só um lugar eles não entraram, na biblioteca da casa. Uma mansão antiga, fazenda antiga, tinha uma biblioteca imensa, ninguém entrou lá. Os gregos são diferentes, eles entraram na biblioteca para aprender. E eles pegaram então e falaram assim: esse sistema de eclésia é excepcional, vamos levar isso para o Império Romano. Fala com o seu irmão, presta atenção no que o pastor está falando, depois você fica boiando aí, irmão. E aí os romanos começaram a fazer a sua eclésia, o imperador monta o senado. Mas Roma também tinha uma outra eclésia que era itinerante, uma eclésia que se movia de um lugar para outro. Porque era o seguinte, irmãos, todo o reino, quando invadia o outro, destruía tudo, botava fogo, trazia prisioneiros, ninguém escapava. Roma não, ela chegava no local, impunha a sua cultura, levava a sua roupa, os seus deuses, seus costumes, sua linguagem, e começavam a colonizar aquele lugar, e todo mundo começava a virar cidadão romano. Começava a fazer como o romano fazia. Até aí você está me entendendo? E Roma tinha uma eclésia que quando chegava no lugar, levava a vontade do imperador, a cabeça e a mentalidade dos romanos, levava o jeito de ser dos romanos. Essa eclésia era militar. Fala comigo, eclésia militar. Era composta por soldados. Alguém que sabe qual era o nome dessa eclésia? Quem era parte dessa eclésia tinha o nome de apóstolo. Alguém já ouviu essa palavra apóstolo? Apóstolo era um soldado romano, ou soldados romanos, que faziam parte da eclésia romana, que levava a vontade do imperador para as localidades onde eles invadiam. O Império Romano dominava o mundo. E aí um dia, Jesus chega a um lugar chamado Cesareia de Filipe, mais ao norte de Israel, no pé do Monte Hermon. Oh, quão bom e agradável estarem unidos os irmãos. É bom, é como aquele orvalho que cai no Hermon e desce. Aquele orvalho no monte que é congelado e lá embaixo é calor, forma uma das partes do Rio Jordão. Assim também é bom os irmãos estarem unidos. É como aquele óleo que vem sobre a cabeça do líder, do Arão, desce para a sua barba e para as suas vestes. Toda unção, quando ela vem sobre a nossa vida, primeiro ela passa pela nossa liderança. Ela passa pela cabeça, escorre pela barba, e depois vai para os vestes. E Jesus então, naquela multidão, e eu tive a oportunidade de estar lá, eu, a pastora Eliane, o pastor Lucas, estávamos juntos lá. Lá tem uma montanha rochosa, de onde eles jogavam as pessoas lá de cima para cair no meio das pedras, se espatifavam nas pedras, eram um sacrifício aos deuses. Presta atenção. Do lado desse
Em frente a esse lugar de sacrifício era a casa do governante romano, lá em Cesareia de Filipe. Você pode procurar no Google que você vai achar foto de tudo, até vídeos. Do lado de Cesareia, da casa do governador, era o templo de Zeus. Do lado do templo de Zeus ficava aqui o templo de Pan, que era filho de Hades, que comandava o inferno na mitologia grega. O Hades é como o inferno para eles. Pan era filho de Hades. E Pan origina a palavra pânico. Porque Satanás quer trabalhar na nossa mente para que vivamos em pânico, em medo, e esqueçamos que existe o guarda de Israel que não dorme e nos guarda. Ele coloca situações e fala para você: e agora? Cadê o seu Jesus? E agora? O que vai fazer? E agora? Como é que você resolve essa? Eu quero ver essa parada. Você começa a ficar em pânico. Aí Jesus olha para aquele lugar de sacrifício, lugar de idolatria, adoração a demônios, e fala assim: escuta, vamos bater um papo. Eu quero fazer uma pesquisa interna. Pedro, Mateus, turma, vem cá. O que os homens por aí falam que eu sou? Eu aprendo uma coisa aqui. O bom líder tem que saber ouvir todo tipo de verdade que seus liderados têm para lhe falar. Ter inimigos é inevitável. Criar inimigos não é bom, mas calar os amigos é pior do que tudo isso. Para quem quiser anotar, vou repetir. Ter inimigos é inevitável. Fazer inimigos não é bom, mas calar os amigos é pior do que fazer inimigos. Calar aqueles que falam a verdade para você e podem te livrar da morte, de laços. Mas Jesus nos dá uma lição aqui. Eram aprendizes, ele falou: eu quero ouvir os aprendizes. O que vocês acham? O que estão falando por aí? Me contem. Senhor, falaram que o Senhor é Elias. Já disseram que o Senhor é João Batista. Alguém falou assim: mestre, eu não queria te falar, mas eu vou ter que falar. O Senhor sabe que tem gente que critica o Senhor, e até já falaram que o Senhor opera por ação de Belzebu, maioral dos demônios. De todas as afirmações que ele era profeta e tudo mais, Jesus ficou calado. De repente Pedro falou assim: tu és o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Jesus, opa! Petrum, que é Pedro, que quer dizer pedrinha. Petrum, sobre essa Petra. Pedro, sobre essa rocha. Essa afirmação que você acaba de fazer. Teve alguém que disse assim: Pedro é o pai da igreja, é a rocha. Ele nunca foi a rocha. Jesus, depois da afirmação que Pedro fez de que ele era o rei, acertou. Agora sim se acertou. Eu sou rei. E é em cima dessa rocha, dessa afirmação que você disse que eu sou rei, que eu irei constituir, vou inaugurar a minha eclésia. Diante desta afirmação de que eu sou rei, eu estou agora dizendo para você, Pedro, e todo mundo que está aqui, em cima, baseado nessa afirmação, que eu constituo a minha igreja, a minha eclésia. Até aí tudo bem? Nós somos escolhidos para governar. Pedro entendeu bem o que Jesus quis dizer. E olha o que ele diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Pedro está dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção nisso. Fala comigo: sacerdócio real. Fala sacerdote e rei. Deixa aqui esse versículo. Quem era rei não podia ser sacerdote. Quem era sacerdote não podia ser rei. O rei Saul não quis esperar o sacerdote Samuel chegar e resolveu fazer um sacrifício. E aí quando chega Samuel, fala assim: rei, por que você fez sacrifício? Você não pode, você é rei, você não é sacerdote. Porque eu vi que você estava demorando, Samuel. É porque você fez isso.
agora o reino será tirado das suas mãos. Você não é apenas rainha, você não é apenas rei. A Bíblia diz que agora você é sacerdote e rei, porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra, diz a palavra. E somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que tudo isso? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. E aí Paulo chega e diz assim, na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, olha o que Paulo diz. De sorte, ou de azar ou de sorte? Não tem a ver com sorte e azar não, isso é um tipo de afirmação, estou brincando aqui. De sorte que somos embaixadores, peraí, gente, arruma aí, ó, se apruma aí, irmã, você é embaixadora, senta à direita aí, ó, você é embaixadora, irmã, olha a postura, irmão, embaixador, ei, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, eu estou pedindo que vocês se reconciliem com Deus, porque na reconciliação e no ministério da reconciliação, você é automaticamente nomeado embaixador de Cristo. Lá em Brasília, todas as semanas eu passo em frente às embaixadas. Imagine só que isso aqui, ó, esse púlpito é uma embaixada. E toda a igreja aqui é o Brasil. E aqui é a embaixada da Itália. Vamos dar esse exemplo aqui. Tudo aqui pertence ao Brasil, mas esse pedaço foi cedido à Itália. Então aqui nesse pedacinho é um outro país dentro do Brasil. Fala comigo, a embaixada é um país dentro do outro. Você não pode chegar numa embaixada e abrir a porta, meter o pé na porta e sair entrando. Você vai virar peneira, tanto tiro que você vai ganhar. Porque lá tem soldados armados para proteger o embaixador. Você não entendeu nada. Vou ter que explicar. Você está aí morrendo de medo de tanta coisa. Embaixadores têm segurança 24 horas. E você, para chegar a visitar uma embaixada, você tem que mandar a pauta do que você quer fazer lá, provar quem você é. Eles fazem uma triagem. E aí no dia que você vai lá, você é recebido por alguém que te leva até o embaixador. Eu vou falar sobre 5 características do embaixador aqui. Talvez mais, se Deus me iluminar aqui, mais alguma coisa, mas eu preparei 5. Primeira característica do embaixador: embaixador nunca é votado para o cargo. São escolhidos pelo seu governante. Por que eu sou embaixador? Por que você é embaixadora? Porque Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Eu sou embaixador, não é porque você votou. Você queira ou não, você gosta ou não, Ele me escolheu. Essa aí você pode usar lá fora, tá? Fala assim, ó, você gostando ou não, você votando contra, falando mal na internet, Ele já me escolheu. Sou embaixadora. Sou embaixador. Segunda característica, o embaixador não representa a si mesmo. Mas o embaixador representa um governo, o seu governo. O embaixador da Itália vem para o Brasil para representar a Itália dentro do Brasil. É por isso que pessoas do reino de Deus que têm só projetos pessoais fracassam.
Mas pessoas que têm projeto de reino, de grupo, que não tem projeto apenas olhando para o seu próprio umbigo, essas pessoas têm sucesso. Porque ele é tido como embaixador de um reino e não de si mesmo. Pode observar, você vai observar isso a partir de hoje. Pessoas que por vaidade começam a querer as coisas, começam a querer ter liderança, começam a querer exercer um cargo, começam a querer fazer aquilo e outra coisa, usando até o nome de Deus. Não tem sucesso, porque o embaixador não representa a si mesmo, ele representa o seu governo. Jesus. Então fala comigo, embaixador não é votado e não representa a si mesmo. Embaixador, terceira característica, quando ele é questionado, ele não dá sua opinião pessoal. Opa, pastor, eu sou opiniúda, eu sou opiniúdo, eu tenho as minhas opiniões, não abro mão. Mas o embaixador não fica dando opinião pessoal. Quando ele é questionado sobre um assunto, ele diz assim: olha, vou consultar a Constituição do meu país e te dar a posição do meu governo. Olha, ele volta e fala assim: olha, a posição do meu governo é essa. E olha como é que Jesus entendeu bem isso e praticou isso. João 12, versículos 49 e 50, o que Jesus diz aí? Olha aí: eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. Jesus está dizendo: e sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele está dizendo: ei, o que eu estou dizendo para vocês aqui não é minha opinião pessoal. Eu vim aqui representar o meu Pai, para que vocês conheçam: quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um só. Mas o que eu trago para vocês, eu não ouvi na esquina, eu não estudei há alguns anos, eu apenas ouvi. Eu tenho intimidade com o meu Pai, eu tenho intimidade com o Rei. E Ele me diz, e quando Ele me diz, eu transmito para vocês, porque eu represento um reino e não falo sobre minha opinião pessoal. E olha só, ele fala várias vezes, mas eu vou citar mais um exemplo. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quantos começaram a ser usados por Deus e foram tomados pela vaidade e começaram a achar que eles estavam realizando, e se esqueceram que o recurso financeiro, o recurso de poder, o recurso para realizar sempre vem do rei para o embaixador, do reino para a filial do reino. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda é tardio em irar-se e é tardio em não ter misericórdia. Ele tem uma misericórdia tão grande. Embaixador, quarta característica, não é uma pessoa, ele é a encarnação de um país. Como assim, pastor? É assim, você entra na embaixada, vai ver lá soldados, guardas, vai ver funcionários e tal, e quando te levam e você chega no lugar, você vê o embaixador, você sabe que ele é embaixador, mesmo se você não vê a foto dele no Google. Está com a roupa típica do seu país, um terno, uma roupa diferente, a bandeira do país aqui. Tem alguém aí que carrega a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, e ele tem lá aquele broche com a bandeira do seu país. Você não vai ver um embaixador, uma embaixatriz, um embaixador andando assim, ó. Não. As pessoas são treinadas para ter postura do cargo para o qual foram chamados. Ei, pergunta para o seu irmão, como tem sido a sua postura? Aí eu estou falando de caráter, de palavra. Então, se eu sou a encarnação de um país,
Quando as pessoas olham para mim, elas não podem ver o inferno. Olha disfarçadamente para o lado e vê se você está vendo o céu ou o inferno aí, irmão. Ah, tem certeza que é o céu? Até o irmão que estava assim, ó, deu um sorrisinho para disfarçar. Pode olhar para mim que eu sou o céu. É, irmão, endireita esse negócio aí. Eu sou a encarnação do reino de Deus. É por isso que Saulo, antes de ser chamado de Paulo, que é tudo o mesmo nome, mas cada um está numa língua, ele consentiu e viu a morte de um diácono chamado Estevão. Um diácono que era usado de forma maravilhosa na mão de Deus, e ali aconteciam curas, maravilhas, sinais do reino. E ele irritou os religiosos quando ele falou toda a verdade. E ele então, sendo apedrejado, ele ali quase morto, ele olhou para o céu e falou assim para eles: eis que eu vejo. Ele claramente diz assim: eu estou vendo ele. Ele levantou do trono, ele está do lado do Pai. Eu estou vendo o rei. Ele teve a oportunidade de ver o trono antes de morrer. E ele foi apedrejado, e do lado ali a Bíblia diz que um homem chamado Saulo olhava, concordava, consentia com a morte de Estevão. Paulo, irmãos, não era uma pessoa má, ele era uma pessoa que estava imbuído de uma missão. Tem que exterminar os cristãos porque eles são uma praga, eles estão contra a nossa religião judaica, contra os fariseus, temos que eliminar eles, eles são loucos, pervertidos, são tudo isso, todos os boatos que se lançavam contra eles. E Paulo então falou assim, indo para Damasco, foi em uma missão perseguir cristãos, mas uma luz, um clarão cegou, ele caiu no chão, e uma voz falou assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem está falando e quem é? Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Ele poderia ter falado assim: mas eu nunca te persegui não, Jesus, eu estou só perseguindo os cristãos. Ele falou: se você não entendeu ainda, eles são meus embaixadores, são a encarnação do meu reino. Colocou a mão neles, você está me perseguindo. Fala com o seu irmão: não mexe comigo não, irmão. Você sabe quem é que está por trás de mim? Você sabe? Avisa ele, fala assim para o seu irmão: não mexe com quem é de oração não, irmão. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Ser injustiçado não é ruim, porque quando eu sou injustiçado, perseguido, Deus toma as minhas dores e compra a minha batalha. Mas quando eu persigo, quando eu faço mal para os outros, Deus compra a batalha deles contra mim. Então, está sendo perseguido, está sendo vítima, fica tranquilo. Não estão brincando com qualquer um, estão brincando com embaixadores do reino. E é com Jesus que eles vão ter que conversar uma hora. Quem está comigo aí? Aí Jesus fala assim com eles lá em Cesareia de Filipe: vocês estão vendo esse lugar de morte? Estão vendo esse lugar que é igual uma porta de inferno? Por falar nisso, irmão, você pode ir até na porta do inferno, mas vai lá para resgatar as pessoas. Não entra nas portas do inferno que tem por aí e fica morando lá não. Vou repetir, que teve gente que eu vi que estava aí olhando o zap. Você pode até ir na porta do inferno, mas vai lá para fazer uma obra, para tirar as pessoas de lá. Cuidado, porque senão você acaba gostando e fica nas portas do inferno e acaba ficando igual aqueles que estão lá dentro. Sabe, eu falando aqui com o embaixador, não dá sua opinião pessoal sobre um assunto. Fala: vou olhar na Constituição. Está cheio de crente por aí que não acredita que o inferno existe. Se perguntar para mim, eu vou falar assim: bom, não vou dar minha opinião, eu não fui lá, mas eu vou olhar na Constituição. Existe sim, inclusive Jesus falou muito dele. Pensando nisso, eu estava falando com a pastora esses dias, eu vou trazer um estudo aqui só sobre o inferno um domingo. Porque a gente fala do céu, fala do reino dos céus, e tem gente esquecendo que existe inferno também.
Vai ser bom, fica tranquilo. Vou mandar fechar as portas, apagar a luz. Irmãos, quando eu era criança, não faz muito tempo. Mas vocês estão rindo de quê? Meu Deus, que pecado. Não faz muito tempo que eu era criança. E nas igrejas quadrangulares passava um filme que chamava O Inferno em Chamas. Ah, meu irmão, eu morria de medo do filme, mas toda igreja que ia ter o filme eu pedi para meu pai me levar. Aquelas cenas, aquele monte de capeta, aquele negócio, o cara lá no inferno. O filme para a época era pesado demais. Eu nem dormia, mas eu queria ver. Hã? Nós já tivemos, você sabe, né, irmão, que o diabo já veio aqui dar entrevista uma vez, né? Quem nunca viu, vai lá no YouTube, no canal do Quadrangulação Joaquim, assista a Entrevista com o Diabo. Ele veio uns anos atrás aqui, quebrou a cara, foi entrevistado. Qualquer dia a gente faz o 2 aí, vamos ver. Quando a gente anunciava nas ruas que o diabo ia estar aqui, irmãos, tinha gente que a hora que o carro de som passava assim, o diabo estará na quadrangular, desse jeito. Nesse domingo, dia tal, o diabo estará numa entrevista na quadrangular São Joaquim, o pessoal fica só. Na rua. Jesus, foi tão real o negócio que eu vou falar para vocês aqui. Quando o diabo saiu no corredor ali, ó, teve gente que eu não sei de onde era novato aqui, veio interessado, xingou palavrão, fez gesto obsceno com a mão pro diabo, só xingando ali. Era só uma pessoa vestida de diabo, mas o negócio é muito real. E o cara também devia estar meio frustrado, o diabo perseguindo ele há muitos anos, falou, agora eu pego ele. Eu pego ele agora. Então, pastor, tem algumas coisas que precisam ser mudadas na Bíblia. Não, a Constituição ela está pronta. Aí Jesus fala assim, Pedro, a minha igreja não vai nascer para ser uma religião, apesar de que os homens vão tentar transformá-la numa religião. Mas eu já vou instituir a minha igreja com o nome de um sistema de governo chamado Eclésia. E vocês que estão aqui, assim como os romanos têm apóstolos, vocês serão os meus apóstolos, para desbravar, abrir igrejas, ganhar almas. Onde vocês pisarem, o meu reino chega com vocês. A cultura do reino, a palavra do reino. Ei, o embaixador tem que ser pelo menos bilíngue. Fala, pastor, o que é bilíngue? É a pessoa que fala pelo menos 2 línguas. Tem embaixador que fala mais. Ele tem que saber a linguagem do país que ele está, e ele também sabe a linguagem do seu país. Pastor, eu nunca falei em mistérios, na língua dos anjos. Eu nunca falei, pastor, e aí? Irmão, é só buscar que o Espírito Santo te concede. Quem reclamar que não tem, não adianta falar comigo, é porque não buscou. Porque quem busca, Jesus falou, quem bate, a porta abre, quem pede, recebe, quem procura, vai achar. Mas e aí, pastor, e se eu nunca falar nessa linguagem? Se você não fala a língua dos anjos, pelo menos fale a linguagem do reino. A linguagem do céu, a linguagem da sua constituição. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que vivem frustradas e pensando, por que fulano fala em línguas e eu não falo? Será que eu sou pior? Não, o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você. Mas o falar em línguas é uma das manifestações. Hoje, um dom muito raro é o de interpretação de línguas. Alguém fala e o outro interpreta. Porque quando falamos em línguas, nós não entendemos o que falamos, mas falamos para a edificação própria e não dos outros. E falamos em mistérios, falamos sobre futuro, passado, presente, profetizamos para os filhos, para nós, livramos a nossa vida do mal, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque não sabemos às vezes como orar e como pedir, mas para os seus embaixadores Ele está ali intercedendo. Essa última agora, essa última característica,
Eu tinha pensado em falar muita coisa, mas vou falar pouco, porque ela é muito boa, mas ela me obriga a falar algumas coisas que algumas pessoas aqui pode ser que não gostem. Posso continuar? Embaixador tem todas as suas despesas pagas pelo seu governo, desde que exerça realmente a função de embaixador. Embaixador não precisa se preocupar com gasolina, escola para os dinheiro da escola, material escolar, roupa para vestir, comida, criados, segurança 24 horas. Tudo é pago pelo seu governo. Mas vamos supor que ele está na embaixada lá em Brasília e resolve pegar um avião para o Rio de Janeiro e fala: não, agora eu quero ficar em Copacabana. E vai para a festa, e vai para as baladas, e fica na praia, e alguém liga para ele, ele não atende. Vai lá no Brasil e dá uma olhada nesse nosso embaixador, porque não está na embaixada, não está pronto para agir, não está pronto para nos representar. Ele está meio estranho, vai atrás dele, e quando chega ele está lá distante, não quer saber de nada. É o seguinte, nosso embaixador aqui está desvirtuado. Ele não está representando a Itália, não está representando Israel, não está representando o país. Ele está aqui pensando só nele mesmo. Ele tem que ser destituído. Pode deixar, estamos desligando todas as benesses, tudo que ele recebe aqui. E se ele quiser voltar, bem, senão ele fica por aí. Mas salário e benefício acaba agora. O que isso quer dizer, pastor? Porque eu sei quando eu disse assim, quando eu disse aqui que o rei paga as despesas do embaixador, tem gente pensando assim: por que eu estou passando por isso então? Por que gente, passar por dificuldade é normal para todo mundo, tá? Mas alguém pode estar se perguntando: por que isso nunca acaba na minha vida? Alguém pode estar perguntando assim: por que a minha vida sentimental é fracassada? Olha, eu não sei, mas tem algumas opções que podem te alertar. Você não vai ter uma vida sentimental abençoada pelo rei saindo com homem casado, moça, saindo com mulher casada, traindo a sua esposa com todo mundo. Tá achando o que, irmão? Que isso aqui é uma igreja que tudo pode? Que tudo está bacana, é legalizado. Agora Jesus vai me mandar para o céu, o resto que se lasque, vou fazer o que eu quiser? Não. Para ser embaixador, você não tem que ser aqui dentro. Lá fora é que é exigido a representatividade do seu cargo. Pastor, minha vida financeira é uma bagunça. Talvez seja só um problema de administração. Você não está sabendo administrar porque a maioria de nós não aprendeu. Talvez você faça prestações para comprar tudo para você: a sua roupa, o seu colar, o seu óculos, o seu celular de 15 vezes, o seu tênis, o seu carro. Mas quando as coisas é para o reino de Deus, você nunca tem. Embaixador que só quer receber do reino, mas não paga nem as taxas do seu governo. Não se preocupa com aquilo que é a sua obrigação, ele só quer aquilo que é seu direito. Eu quis deixar por último essa característica, porque existem coisas que nós devemos ajustar na nossa vida. Pastor, por que é tanta desgraça na minha família? Lembra? Será que no passado você não falava mal da família de todo mundo? Por que os meus filhos estão assim? Lembra que você falava que o filho da fulana não ia dar certo, que a filha da fulana ia virar prostituta, e agora você está colhendo dentro da sua casa? Eu fui almoçar com um conhecido meu, vocês conhecem ele, mas não vou falar o nome porque ele não me autorizou. E a mãe dele eu conheço há muitos anos, sentou lá, são 3 irmãos. E o pai dele morreu. Quando o pai dele se separou, ele falou assim para ela: você vai virar a mulher da vida, você vai trabalhar de prostituta, e esses meninos vão todos morrer de fome. Ele morreu novo, os filhos estão hoje trabalhando, tem empresário, estão tocando a vida tão bem, não está? Tem um que está mais rico, os outros estão bem. Ela está com 70 anos, parece que tem 55, nova, saudável. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, que a gente faz, com quem a gente faz, porque senão o rei começa a cortar alguns benefícios, porque ele não vai dar tudo o que ele quer dar para embaixadores irresponsáveis. Teu é o reino,
Tu é a glória acima de todo nome está. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Aí Jesus fala assim, sobre essa afirmação de que eu sou rei, eu constituo a minha eclésia, e olha para essas portas do inferno. Lembre-se do que eu vou dizer, porque daqui 2000 anos estarão falando aquilo que eu disse aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia, contra a minha igreja, contra os meus embaixadores, contra os meus filhos, contra aqueles que se levantam e representam o meu reino. O inferno não terá sucesso, não terá poder. Aleluia, aleluia. É a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, amém. Deus falou a Abraão, de ti sairão reis e governantes. E lá na frente Jesus fala assim, eu não vim aqui desfazer do que o meu pai falou. Eu vim dizer para vocês, a igreja é vitoriosa, ela continua. E ela representa um sistema de governo que vence as trevas. Assim como meu pai disse que de Abraão sairiam reis e governantes, eu digo para vocês, isso constitui reis e sacerdotes sobre a terra, para reinarem sobre a terra. E Jesus virá um dia para acabar com um governo, que é o governo do anticristo, e vai trazer um reino de justiça na terra, onde nós teremos 1000 anos com ele governando. Então, dá uma ordem para o seu irmão e fala assim, governe. Governe. Alegrar? Vamos alegrar? Ó, quando o Ministério de Louvor fica assim, o que ele fez? O que ele... Glória a Deus. Vamos lá. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante isso, vamos! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.